Magistratura e magistério são atividades convergentes e dedicadas ao aperfeiçoamento do direito. De onde vem a vocação dos profissionais que combinam ambas funções? Como que a experiência judicante pode ajudar na sala de aula? Esses são os principais temas do nosso podcast Encontro Marcado, numa parceria com a Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. E para falar sobre o assunto, eu recebo aqui 3 convidados especiais, que no início deste mês foram homenageados por uma das mais qualificadas faculdades de Direito do país, a Faculdade de Direito da UFMG, também conhecida como Casa de Afonso Pena. São eles os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Humberto Teodoro Júnior, José Marcos Vieira e Marcelo de Oliveira Milagres. Os 3 também atuam na faculdade da UFMG. Obrigado aos senhores pela presença, participação, prazer recebê-los aqui e parabéns pela merecida homenagem. E a você que nos acompanha, a favor de inscrever-se no canal, em nosso canal no YouTube, e deixar lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Humberto, o senhor recentemente, há 2 anos praticamente, esteve aqui, conversamos sobre magistratura e literatura. Hoje o tema será diferente, será magistratura também, mas combinado aí com magistério. Qual que é a importância na avaliação do senhor que tem aí a atuação no magistério, da atuação universitária para o direito e como que ela contribui também para a atuação na magistratura? Bom, a gente, para enfrentar um tema como esse, dá para fazer uma palestra grande, né? Mas é de conhecimento notório que o direito, historicamente, se formou a partir da magistratura e não do legislador. Quer dizer, o direito e, sobretudo, o direito processual, porque na sociedade primitiva, pré-românica, o direito só aparecia pela voz do monarca, do príncipe, do poderoso. E ele aparecia como a fonte do próprio julgador, que ele é que fazia justiça no nome de poderes especiais, poderes extraterrestres, e, portanto, a formação do direito apareceu através da judicatura. A judicatura é que, organizando a forma de decidir os conflitos, acabou por sedimentar algo mais permanente, que era o modo de fazer justiça. Então, a justiça, que era um ideal filosófico, um ideal moral, ético, a justiça se fazia de acordo com aquela organização que o julgador, com sabedoria, na maioria das vezes, ou sem sabedoria nenhuma, ia organizando a forma de compor os conflitos. E quando o direito material adquiriu mais densidade, ainda assim a fonte continuava sendo o juiz. O juiz, então, pretor romano, ou o doutor, que funcionava ao lado do pretor. Esse sim conhecia direito como doutrinador, que era o judex. Então, imagina como o direito nasceu dessa harmonia entre ensinar e aplicar ao mesmo tempo. Ensinar o direito, aplicando-o, criando-o no calor da vida. Portanto, e assim, todo o desenvolvimento da ciência do direito, à medida que se organizava mais refletia essa formação. Então, quando o direito romano chegou a ter uma instituta, que já no Império Romano cristão, com Justiniano, ele não aboliu o digesto. Pelo contrário, ele usava o digesto. O digesto era a coleção das lições dos doutrinadores, dos judex, das pessoas que doutrinavam o direito, sem ser juiz. E aí, criado o Código Justinianeu, manteve-se
como doutrina oficial, como fonte de referência, o digesto formado dos antigos clássicos, Ulpiniano, Celso, Paulo e tal. Então vejam que é muito importante realmente a fusão ou a conexão do ensinar o direito, do compreender o direito, ditar o direito e ao mesmo tempo fazer justiça aplicando o direito. O direito é, por outro lado, alguma coisa muito concreta, muito específica, muito voltado para a vida. O direito não é uma filosofia. O filósofo pode ver o que nós estamos fazendo no nosso mundo jurídico, mas o direito mesmo é obra da vida, que nasce da vida, destinado à vida. Então, a concretude das normas, a doutrina não tem outro sentido do que tornar operacional, tornar compreensível e prático o direito. E os professores na faculdade formam os juristas, que vão adotar dois caminhos principais, que é o da doutrina, o doutrinador, o jurista, e o outro que é o judicante, o juiz, o que vai aplicar. Perfeito. Mas todos os dois estão trabalhando de mãos dadas na mesma obra, que é a construção do direito. Perfeito. Hoje, não há mais dúvida nenhuma na filosofia mais contemporânea de que doutrina e jurisprudência, ao lado da lei, são as fontes do direito. Não é só a lei, esse conjunto é que constrói o direito. Perfeito, muito interessante, quase uma aula. Muito obrigado por essa intervenção aí. Doutor Zé Marcos, agora na experiência do senhor, como é que essa experiência judicante pode contribuir na sala de aula? Olha, a explicação dada pelo professor Humberto Teodoro justifica a minha resposta. A experiência da função judicante trabalha os casos práticos com toda a sua variedade, com toda a sua riqueza de diferenças. E isto permite exatamente ao professor a exemplificação de modo a convencer o aluno pela constância de um raciocínio que sempre se aplica diante das solicitações convergentes a um dispositivo legal que exatamente se formou destas fontes apontadas pelo professor Humberto. Há um casamento perfeito. E é bom até que se diga que as faculdades de direito italianas são chamadas de faculdades de jurisprudência, exatamente por essa dimensão total do direito, feito, elaborado pelos juristas. E, a partir disso, temos a simbiose entre teoria e prática. Esta simbiose entre teoria e prática reside em todas as profissões do direito, inclusive no magistério jurídico, porque um professor não se qualifica, não se impõe às suas turmas de alunos, se não mostrar a eles, mesmo que seja um professor de disciplina teórica, que o pensamento se aplica aos casos práticos. Daí que a jurisprudência forneça, como disse, com este laboratório diuturno de solicitações à regra que compõe o conflito de interesses, a verdadeira dimensão da regra jurídica. O magistério se serve maravilhosamente da judicatura e a judicatura, por sua vez, do magistério. À medida que estuda, que reflete, para lecionar, o profissional se qualifica também para fundamentar os seus julgados. Por quê? E é bom que se lembre que o Código de Processo Civil exige riqueza de fundamentação de modo a exaurir a argumentação. Hoje, não se admite um julgamento que não tenha respaldo em fundamentação, sobretudo de doutrina, porque, do contrário, se esvazia a função no comodismo de vinculação jurisprudencial,
sendo de se assinalar que, como resíduo de encaminhamento à tradição do direito, a aplicação da jurisprudência supõe a distinção, o chamado distinguishing, que é rigorosamente imposto pelo legislador. Creio que com isto eu atenda a pergunta, dizendo, como disse o professor Humberto Teodoro, que caberia outra conferência sobre a matéria. Muito bem. Doutor Marcelo Milagres, sem fazer uma conferência, mas também explanando para a gente com a mesma competência, na avaliação do senhor, qual que é a importância da Faculdade de Direito e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais no mundo jurídico? Como que essas duas instituições contribuem para essa efetivação do direito? Renovo os cumprimentos aqui ao Orion, professor Humberto Teodoro, professor Zé Marcos. Eu tenho que fazer uso aqui da minha prerrogativa do sobrenome, né? Fazer milagres depois das exposições aqui dos eminentes professores, colegas, desembargadores, grandes magistrados. Começaria, e já terminando, né, pelo magíster, né? Nós temos aí um prefixo comum, né? Magistério e magistratura. A grandeza pela responsabilidade. A responsabilidade de realizar, fazer, discutir e refletir o direito. Veja um ponto comum, como bem trazido por ambos os professores, né? Temos aqui a responsabilidade de lidar com situações da vida, situações cotidianas, situações da nossa humanidade. E a faculdade, muito bem lembrado pelo professor Zé Marcos, né, os italianos, né, faculdade de jurisprudência, né, essa aproximação, essa realidade, né, que permeia a nossa atividade acadêmica e que nós trazemos para o mundo dos fatos. É preciso, evidentemente, aí, mais uma vez, destacando essa sensibilidade. Então, na sala de aula, nós em todos os momentos somos provocados pela sensibilidade dos nossos alunos. E essa sensibilidade nós trazemos também para o julgamento. E na faculdade nós buscamos aperfeiçoar e desenvolver com esses questionamentos dos nossos alunos. São questionamentos que nos levam a estudar de forma contínua, e esse estudo contínuo nos proporciona reflexões melhores no ato de julgar. Então, diria que um ponto em comum, essa humanidade, essa verdadeira arte, essa verdadeira ciência de discutir, refletir e fazer o direito diariamente. Então é uma simbiose, né? Esse magistério aí pela etimologia, essa cura, né? Essa busca do melhor. E a magistratura, buscar realizar de forma mais responsável essa qualidade dos nossos servidores públicos, servir essa população. Então, é como bem colocado por ambos os professores, é uma sintonia, uma verdadeira vocação comum. Doutor Humberto, como é que é essa relação histórica da Faculdade de Direito da UFMG e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais? Muitos alunos saíram de lá, tornaram-se magistrados, e muitos magistrados retornaram para lá para ensinar. É muito significativo a origem do tribunal e da faculdade. Quer dizer, o tribunal se formou ainda na monarquia, né? no Império, mas já nos últimos anos. 150 anos já, né, professor? Há 150 anos. E se formou muito bem, porque a elite jurídica brasileira, embora pequena, era toda coimbrã, né? Vinha de Coimbra, que era uma das universidades mais antigas e consagradas da Europa. E quando se pensou em instituir um curso de direito em Minas Gerais, os fundadores, os idealizadores, foram justamente, em maioria, juízes, magistrados que tinham uma bela formação acadêmica europeia, né? Então, tudo nasceu num movimento feliz e comum, conjugando justamente isso que é inseparável, que é a atividade da magistratura e do magistério. A magistratura depende, para o seu melhor desempenho, de ser alimentada pela ciência da doutrina. E, ao mesmo tempo, a doutrina se desenvolve mais e mais
num processo dialético, recorrendo aos precedentes e à forma com que o direito vem sendo compreendido e aplicado pelos tribunais. De maneira que é um trabalho comum, não tem como separar uma atividade da outra. Quer dizer, pode separar por conveniência prática de operação na vida profissional. Mas, na verdade, ainda que a pessoa seja só advogado, o outro seja só professor, outro só juiz, todos estarão trabalhando numa obra comum. E é desse esforço comum que surge a verdadeira ordem jurídica. Porque a ideia de que é a lei que constrói a ordem jurídica é uma ideia hoje superada. O direito não se constrói pela lei. A lei deflagra o processo criativo do direito. Mas, na verdade, ali é um enunciado apenas, não é nem a norma. Só pela lei eu não conheço a norma que eu vou aplicar. É preciso conjugar, como juiz, como advogado, é preciso conjugar o fato concreto que aparece com a previsão genérica, abstrata do legislador e fundir os dois. E mais do que isso, é preciso jogar com os valores sociais. Que o direito, como linguagem, ele não tem um sentido único. Ele tem um sentido final que a sociedade lhe dá, através dos costumes, das tradições. Então, vejam como o processo de operar o direito, de construir o direito, na verdade, ele só é acabado, se apresenta como direito real, concreto, quando o conflito é eliminado com uma norma construída naquele processo para o caso que foi submetido à justiça. Doutor Zé Marcos, nesse aperfeiçoamento citado pelo doutor Humberto aí, existe um terceiro elemento, ingrediente importante, que é o dinamismo da própria realidade, que ajuda a aperfeiçoar esse entendimento e efetivação desse direito. Sem dúvida. É importante que se esclareça que esse dinamismo é enfrentado por estas duas profissões com uma contribuição que é comum, mas cada uma no âmbito da sua atividade. A Faculdade de Direito forma juristas, forma advogados, forma juízes, forma promotores, forma embaixadores, forma assessores legislativos e uma infinidade de profissionais até ligados a outras áreas, pela grande cultura que o curso propicia. Mas o que é importante é que uma faculdade de Direito, e neste ponto se destaque a Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, tem uma carreira de magistério na qual o profissional se qualifica percorrendo os graus dessa carreira mediante concursos, com defesa de teses e, com isto, se qualifica para o exercício de outras profissões, não só do magistério. É por isso muito comum que o professor se desloque para a magistratura. Temos aqui dois exemplos: o professor Marcelo Milagres e eu. E um exemplo inverso, que é o do professor Humberto Teodoro, de um professor também de origem, até com uma carreira de magistério mais antiga do que a de magistrado, mas que se ligou à magistratura e veio para a Universidade Federal de Minas Gerais quando já era um consagrado desembargador. Então, estes exemplos mostram que as profissões estão de mãos dadas. O dinamismo da vida se manifesta nessas duas dimensões de tempo e movimento, que faz com que também o profissional que partiu da judicatura tenha todo o interesse de aplicar o seu conhecimento, o seu tirocínio trazido dos casos concretos
para a elaboração de teses, de opiniões, de pareceres e, assim, evidentemente, se tornar professor. Costuma-se dizer que a palavra professor indica aquele que professa uma disciplina. É claro que o direito é vastíssimo. Nós estamos falando de professor, temos aqui 2 professores de processo civil e um professor de direito civil. Mas o direito, tanto o direito material, em qualquer das suas áreas, com destaque o direito civil, como o direito processual, participa da mesma cadeia de retroalimentação de doutrina e jurisprudência, de judicatura e magistério, portanto. Muito bem. Doutor Milagres, é claro que os egressos da faculdade, os homenageados, todos têm seu valor, mas alguns ultrapassaram a fronteira do Estado, chegando até as instâncias superiores, como, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal. Isso reflete a qualidade da magistratura mineira, a dedicação ao direito? Não há dúvida, a magistratura mineira ultrapassa as fronteiras das nossas montanhas, né? Ultrapassa inclusive as fronteiras do nosso país, né? E aqui, muito bem colocado pelo professor Zé Marcos, né? Temos 2 grandes aqui processualistas, professores titulares, e inclusive eu fiquei tive um certo constrangimento de fazer ali o discurso de agradecimento. São tantos grandes professores que voltei ali para trás no início da nossa faculdade, no início também do nosso Tribunal de Justiça, né? Cito aí como exemplo, aqui como uma síntese, o grande professor magistrado Edmundo Lins, né? Edmundo Lins aí até fazendo uma memória da nossa história, né? Chegou a ser foi um primeiro juiz da nossa Belo Horizonte, chegou ao Tribunal de Justiça, foi também alçado ao Supremo Tribunal Federal, ali foi o presidente também do Supremo Tribunal Federal, demonstrando a riqueza, como o professor Zé Marcos trouxe. O direito como essa ciência ampla, alcançando aí a arte, a literatura, a economia, a política. Então, como uma síntese de todos os grandes nomes que passaram, passam, estiveram e sempre estão conosco na nossa casa de Afonso Pena, é o destaque que eu faria a Edmundo Lins. Claro que contemporaneamente, professor Humberto Eudoro, professor Zé Marcos, né, o nome que se dá a esse espaço, o ministro Salve, professor também interessante, né, professor Humberto Eudoro, mais um processualista, demonstrando essa dinamicidade, né, da vida, o aspecto instrumental, né? Nós temos 2 grandes processualistas, aqui faço a menção, um outro grande processualista, né, o outro grande magistrado, professor, que dá nome também a essa edificação, Lincoln Rocha, né? Então são vários, Orion, é um risco aqui de nomear. Então fiz naquela oportunidade da homenagem a síntese em nome do grande professor, também ministro Edmundo Lins. Eu queria fazer uma pergunta para o doutor Humberto Eudoro, que eu acho assim, ela pode parecer um pouco estranha, mas vinda de um leigo só vai me dar um desconto, vai me perdoar. Parece que algumas regiões têm alguma identidade maior ou menor com o direito, ou não, isso não faz sentido, porque o Cerro, por exemplo, aqui em Minas Gerais, desponta como um celeiro de magistrados que chegaram até mesmo às instâncias superiores. A STF tem mais de 1 ou 2 magistrados que chegaram a... Araçuaí também teve muitos juristas. Ituiutaba. Entendeu? Mas, enfim, existe alguma explicação para isso ou é coincidência? Eu acredito que haja uma certa explicação, um pouco prática, assim, que não seja profunda, mas é o chamado efeito do exemplo, né? E como o direito, a justiça, a ideia de justiça é uma ideia inata no ser humano. Então, quando num determinado local alguém dá uma dimensão concreta, palpável da justiça, a sociedade olha com mais interesse para ele. E esse olhar recíproco da sociedade começa, então, a fomentar
a fermentar a formação de vocações, de pessoas, porque não tem coisa mais importante do que o exemplo em qualquer atividade. Então, essa curiosidade do ser, por exemplo, é realmente impressionante. É uma cidade tão pequena, tão remota, né? Uma região pobre, né? 3 ministros do Supremo, né? Foram. Pedro Lessa, Edmundo Lins, é verdade. E mais, foram 3. Houve um que foi presidente ainda no Império, no Supremo Tribunal de Justiça, né? Estou me lembrando, estou com dificuldade agora para o nome. Mas Pedro Lessa, Edmundo Lins e... É um terceiro. Até o final do programa nós vamos lembrar, não é, Tiago? E aí é o seguinte, doutor Zé Marcos, fala um pouco para a gente sobre essa vocação dupla de alguns profissionais, como o senhor, doutor Milagre, doutor Humberto, de combinar a magistratura e o magistério. Essa dupla jornada não fica mais pesada, não, no meio da carga processual e das demandas que tem uma sala de aula? É verdade que o peso dos anos vai se fazendo sentir, mas quem gosta de direito, gosta dele nas suas diferentes manifestações. Eu vejo o magistério como um verdadeiro bálsamo, é um repouso no meio daquela atividade estuante da judicatura, que exige providências, por vezes, muito ágeis e de alta responsabilidade, quando o magistério dá um pouco até de monólogo, porque o profissional está refletindo, está se submetendo a uma reelaboração. Na verdade, o professor aprende quando leciona cada vez mais. É verdade. Isso é um encantamento. Eu diria que esta aproximação entre magistério e judicatura lembraria aquele episódio que se tornou tão popular do Canto das Sereias, de uma passagem da Odisseia, porque, como todos sabem, Ulisses, com a sua inteligência, queria ouvir o Canto das Sereias. E, evidentemente, a escolha de uma profissão tem muito disso. Há aquela simbologia de que Ulisses se amarrou ao mastro e vedou os ouvidos de todos os marinheiros, menos o dele próprio. E ele, doido para se atirar nas águas, mas sem condição para isso e sem poder ser atendido pelos seus comandados. Vejam aí uma imagem mostrando essa tentação do magistério, que faz com que o professor busque a sua experiência, busque na sua experiência a confirmação do conceito que estende aos alunos. Muito bem. Doutor Milagres, quando o senhor dá aula, os professores dão aula, eles encontram diversos desafios diante de seus alunos, né? E como é que o magistrado aborda, como é que o professor aborda diversas áreas do direito, sendo que, de repente, o senhor está na área civil e dá aula de criminal? O senhor também é egresso do Ministério Público e vai falar para juristas que tem que ter uma dimensão maior, ampla. Como é que dá para preparar tudo isso? Eu vou fazer uma brincadeira, mas em tom sério. Dizia para os meus colegas de direito criminal que para ser um bom penalista, primeiramente tem que ser um bom privatista, um bom processualista, né? É claro que o direito tem a sua fonte comum, né? Nós estamos lidando aqui com o ser humano. E aí, claro, nós temos as nossas especializações. E o grande ponto que eu vejo da nossa ciência é essa humanidade, né? Aqui foi falado de música, de teatro, de arte. Então, esse encantamento que nos permite, claro, guardado aí as dificuldades, desafios de cada disciplina, ter esse diálogo constante. Um ponto que eu acho importante, essa interseção com os alunos, com a atividade judicial no dia a dia, é a nossa capacidade de ouvir, é a nossa capacidade dialógica. E claro que o professor Zé Marcos, pela grandeza da sua humanidade, amanhã pode entrar numa sala de aula e falar de direito constitucional, falar de direito internacional, sendo um professor titular de processo civil,
da mesma forma, nosso grande professor, nosso grande mestre, o professor Humberto Teodoro, é a formação humanística. Né? Você fez a pergunta aqui, como conciliar? Não é pesante? Né? O professor Zé Marcos disse, olha, dentro da sala de aula é o espaço ali da realização, eu vou dizer, é o espaço da serenidade com os desafios, inclusive das gerações que são distintas. Né? Nós todos aqui, em um ou menor grau, temos essas dificuldades. Né? O professor Humberto Teodoro, nosso grande mestre, ele consegue conciliar com poucos, né? E dialogar como poucos com várias gerações. Então, o que nos faz próximos, estarmos situados, presentes nessa realidade, é essa capacidade de ouvir. E o magistrado é aquele que tem que ouvir, né? Para poder bem julgar. E a capacidade de dialogar, né? Essa sentença, esse sentir. Então, esse é o ponto, Orion, que é desse nosso encantamento por essa atividade, que elas não são distintas, porque pode dizer, mas não é uma carga dobrada, não. É a mesma atividade, é uma atividade humana. A especialização maior, doutor Humberto, é a formação humana que permeia todas as esferas do saber. Perfeito, é justamente isso. O juiz, como eu fui, quando se encaminha para uma aula, ele não vai com a sensação de um peso, ele vai ao contrário. A aula é um momento de distensão, porque ele vai levar aquilo que ele entesourou na magistratura a dividir aquilo com os neófitos, com a outra geração que está sendo preparada para sucedê-lo. Então, eu nunca me senti cansado na aula. Na magistratura, às vezes, era fatigante assistir ou comandar uma sessão de júri, pois é uma noite inteira, 2 dias, comandar um processo eleitoral no interior, que tudo concentra exatamente em cima da cabeça do juiz. Para dar um exemplo, eu cheguei recém-promovido em Canápolis, uma comarca que tinha uns 4 ou 5 mil habitantes, e não tinha um outro profissional de nível superior que não fosse o promotor. Era eu, ele e o resto, que era uma cidade humilde intelectualmente. Mas então, eu fui empossado lá às vésperas de uma eleição. E o candidato principal era o oficial do registro de imóveis. Aquilo já me estranhou, porque eu cheguei e vi na praça. A cidade se resumia a uma praça e poucas ruas. A praça era asfaltada, tudo, mas toda escrita com propaganda do oficial do registro de imóveis. Eu tive que dar um exemplo para ele. Eu chamei ele lá, apaga isso aí, não fica bem, você dentro da justiça concorrendo um cara, e só tem propaganda sua aqui, né, e num bem público. Porque naquela época não tinha tanta regra como tem hoje. Então você tinha que criar a regra. Falei, o bem é público, você é um oficial público concorrendo a um cargo público e fazer propaganda na frente do fórum, dentro da praça principal, em frente à prefeitura. Bom, mas aí, eu andando lá pela cidade, e um matuto se aproximou de mim e, com aquela ingenuidade, perguntou se eu era o juiz novo que ia presidir a eleição. Falei assim, sim, sou eu. Eu queria fazer um pedido para o senhor. O que é? Eu estou precisando de uma botina nova. Uma piada. Mas você vê o conceito social, a dificuldade que é para entender do público, o que é o juiz, né? Eleição é lugar de fazer favor. Então o juiz é o chefe, ele podia arranjar uma botina para mim. Doutor Zé Marcos, gostaria que a avaliação, o senhor como professor, a respeito dos juristas que estão sendo formados nessa proliferação de faculdades que nós temos aí. Recentemente, o Conselho Nacional de Justiça resolveu adotar o Exame Nacional da Magistratura e o primeiro exame aconteceu no dia 14 de abril passado.
E a iniciativa, o senhor acha que ela pode qualificar mais a magistratura, pode substituir concursos e provas? Que efeitos o senhor acha que isso pode trazer? Eu tenho alguma reticência, porque o acesso à magistratura, ressalvada a situação do 5º Constitucional, de que somos oriundos, o professor Marcelo Milagres e eu, se dá por concurso público, de provas e títulos. Então, o magistrado já está qualificado para o exercício do cargo. A ideia do Exame Nacional da Magistratura pode corresponder a alguns países europeus em que o curso já é direcionado para uma das destinações. E o que tornaria dispensável a etapa do concurso. Esse exame faria as vezes dele para quem adotasse esta opção. Eu acredito que ainda não haja, pela tradição e inclusive pela ordem constitucional vigente, esta dimensão para o Exame Nacional da Magistratura. Agora, devo dizer que a proliferação de faculdades de direito oferece realmente um risco muito grande de inserção no mercado de trabalho de profissionais sem a devida qualificação. Mas louve-se a Ordem dos Advogados, com o seu exame, chamado de exame de ordem, que faz uma seleção para o exercício da advocacia, reduzindo drasticamente o número de profissionais que aportam ao mercado de trabalho. E como é muito comum que o juiz de direito tenha primeiramente exercido a advocacia, evidentemente que a qualidade do magistrado já estará num patamar de compatível exigibilidade e credibilidade. É preocupante realmente o número de faculdades de direito, mas temos que admitir que também as nossas cidades do interior já, muitas delas se tornaram metrópoles. Já temos cidades do interior com número plural de faculdades de direito, algumas com 5 faculdades de direito, o que é uma decorrência, inclusive, da abertura de filiais de grandes centros de ensino. Acredito que o Exame Nacional possa ainda, no caso da magistratura, criar um requisito a mais, mas isso dependerá de alteração da ordem jurídica vigente, não sendo suficiente a experiência já verificada. Muito bem. Doutor Milagres, viu? A nossa produção está apontando um nome aqui de Sayão Lobato. Traz alguma lembrança para o senhor? Sim. Seria o terceiro nome? Perfeito. É Sayão o Lobato. terceiro nome. Produção aprovada. Obrigado, gente. Doutor Milagres, ainda nessa questão do Exame Nacional da Magistratura, chamado ENAM, não é isso? Busca-se objetivamente selecionar os candidatos aos concursos para as carreiras jurídicas, mas, ao mesmo tempo, fala-se em vocação. Vocação não é uma questão identificada objetivamente. De onde que vem essa vocação? Como é que ela pode ser identificada? Esse é um ponto realmente difícil, né? Claro que são louváveis iniciativas no sentido de uma busca de um aprimoramento, né? De uma melhor formação, em razão exatamente dessa pluralidade de faculdades, né? Algumas, infelizmente, né? Ou a forma como elas são
propostas, né? Não buscam exatamente aquilo que seria o ideal. Não há, evidentemente, um sentimento contrário a priori a esta ideia de um exame nacional, mas o ponto que você bem colocou, e a vocação? Nós podemos ter candidatos muito bem preparados, formados, mas que não necessariamente têm a vocação, né? Atendam aí o chamado necessário para a realização aí da justiça, ou a melhor aplicação do direito. Eu posso dizer aqui da minha atividade profissional, eu fiz curso técnico em eletrônica, né? Cheguei a fazer um período de engenharia elétrica na nossa Universidade Federal de Minas Gerais, claro, por uma razão, por uma contingência profissional, pessoal, familiar, mas não era a minha vocação. E são poucos, infelizmente, aqueles que têm a coragem, porque é desafiante, de realmente ouvir a voz do coração, né? Daí a coragem, né? O radical core, né? A busca, né? Não foi fácil para mim. Então não é uma questão aqui de um juízo de valor negativo, né? Porque muitos vão buscar até por uma necessidade pessoal, familiar, como fiz em determinado momento da vida, uma questão de necessidade de subsistência, de mantença, né? Nós temos aí uma carreira extremamente relevante, importante, mas a pergunta que eu faço, será que realmente são todos vocacionados, chamados para isso? Como atividade do magistério, o professor Zé Marcos muito bem colocou, né? Nós temos formas diferentes, mas o chamado é o mesmo. O professor Humberto Teodoro, já um magistrado consagrado, né, tornou-se, né, membro da nossa Universidade Federal. Nós fizemos um caminho, né, inverso, né, mas o chamado é o mesmo. Então, eu não quero aqui dizer que está certo ou que está errado, mas é a questão do caminho, né? E esse caminho, muitas das vezes, ouvir esse coração, ter a coragem, aquilo que realmente é importante, talvez até pela nossa formação, né? Aquela pergunta que nós não podemos fazer para as nossas crianças, né? O que você vai ser quando crescer? É uma pergunta exatamente não é pedagógica, né? Porque é como o jardineiro, né? Nós temos lá a semente, por mais que nós cuidemos, nós temos fatores externos, é o vento, é o calor, é o sol, né? Nós não podemos formar a planta, né? Nós devemos respeitar a sua formação. Então, por mais que nós tenhamos, e são louváveis as iniciativas, né? Um concurso, um certame nacional, uma formação, uma preparação, perfeito. Mas o grande problema você já colocou, quer dizer, que é a vocação. Nós não temos como trabalhar como ali os caixotes, né? Trabalhar ali como o marceneiro que vai formar, né? Eu acho que nós temos que trabalhar ali como um jardineiro, né? Tentar adubar esta terra, tentar trazer o melhor. Construir essa vocação. Tentar construir ou despertar esta vocação, não é verdade, professor Humberto? Professor Humberto, nós estamos lá na reta final da nossa entrevista. Eu gostaria de partir para as considerações finais e pedir ao senhor para avaliar, junto delas, a iniciativa que a Associação dos Magistrados Mineiros teve aí na criação da sua Escola Superior da Magistratura, desembargadora Jane Silva, porque o que muito caracteriza a magistratura é essa formação continuada de sempre buscar essa atualização. Esse é altamente elogiável, né? Uma ideia como essa. Porque o que não pode faltar numa área como a do direito é a evolução constante, porque o direito se propõe a uma missão infinita, né? Que é de fazer justiça, de resolver problemas que ele nem sabe que vão ou não acontecer. O direito é um dever ser, que surpreende o aplicador, o operador, sempre, porque o dever ser foi uma visão de momento, mas não se sabe exatamente o que vai acontecer na hora de aplicar esse dever ser. E por isso o bom jurista, o bom juiz, o bom professor é aquele que não para de estudar nunca, né? E cada vez ele encontra mais estímulo e mais vontade de estudar, porque o mundo, o objeto dessa ciência, dessa arte, sobretudo a arte, o direito, a meu ver, como os romanos já qualificavam, não é propriamente uma ciência, porque ele não estuda o ser, o que existe, ele não pode fazer um laboratório para testar aquilo que a norma. Então, essa peculiaridade do que é o direito reclama um aprimoramento ou um exercício constante de conhecimento cada vez maior, sem
a perspectiva de chegar ao fim. Então, estudar para um jurista, um juiz ou um professor é como alimentar. Ele não pode prescindir disso, sob pena de inanição ou de perder a qualidade da sua atividade. Muito bom, muito obrigado. Doutor Zé Marcos, as considerações finais do senhor, por favor. Talvez até, aproveitando a pergunta formulada ao professor Humberto Teodoro, e muito bem respondida, caberia lembrar que a reforma tributária traz um verdadeiro desafio, porque existem regras que apontam para a entrada em vigor em 2077. Estamos com o legislador disciplinando o futuro. Será que o legislador tem essa envergadura? Ora, uma escola judicial tem neste campo um manancial inesgotável, porque os problemas vão surgir aos borbotões. Muito além daquilo que se discute numa sala de aula, que é algo mais sedimentado, os problemas do dia a dia justificam, do mesmo modo, esta interação entre doutrina e jurisprudência, entre magistério e magistratura. Parabéns pela iniciativa de trazer o tema, nós muito gratos, muito honrados pela homenagem, tendo desenvolvido essa dupla carreira e participando com muita alegria de duas histórias muito próximas e que se cruzam, que é a da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais e a do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Duas instituições centenárias, né? Doutor Milagres, nas considerações finais do senhor, eu gostaria que o senhor acrescentasse aí, na avaliação do senhor, o que é importante para a boa formação do magistrado, do promotor, da promotora, da magistrada. O que é importante observar nessa formação? Bom, reitero os agradecimentos, né, por essa oportunidade rica, né? Nós falamos aqui de um amor comum, né? Um amor aí por essa humanidade, por essa arte, pelo nosso direito, pela nossa magistratura. A escola é importante. O que eu vejo como um alimento, um adubo, essa água, esse sol importante? A curiosidade. Né? Precisamos ter a curiosidade constante, precisamos ter a preocupação de estarmos sintonizados com o que acontece. Nós não podemos até tentar antever o futuro, mas nós temos que, né, sem desconsiderarmos a nossa história, as nossas vivências, mas estarmos aqui vivendo esse presente com esse olhar atento, né? Sempre aquele olhar ali de quando nós começamos. E o professor Humberto muito bem colocou, é uma potencialidade infinita. Então, se a potencialidade é infinita, a curiosidade tem que ser, né, para aquele que está nos ouvindo, o estudante. Eu sempre, né, observava os nossos grandes mestres, né, de sempre, e buscava aquela inspiração. Essa inspiração que nos move. Então, sejamos curiosos. É uma palavra aqui para os nossos estudantes, para aqueles nossos ouvintes, nossos telespectadores. Muito bem, eu quero agradecer aqui então a participação e a presença aqui dos desembargadores, doutor Marcelo de Oliveira Milagres, doutor Humberto Teodoro, doutor Zé Marcos Vieira, que nos deram aqui uma aula, né, de notável saber jurídico desses professores, desses juristas e magistrados, e agradecemos pela participação aqui. Muito obrigado a todos, e a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever essa entrevista em nosso canal no YouTube, e deixe lá suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Obrigado e até a próxima.